Vamos retomar aqui a perseguição de Shaul, o primeiro rei de Israel, ao seu genro, o futuro rei de Israel, Davi Amelech. Por incrível que pareça, o sogro aqui estava literalmente querendo matar seu próprio genro. E a gente explicou algumas vezes que o Tanakh descreve que ele foi, vamos chamar assim, possuído por um espírito ruim. Mas o mais importante de tudo não é a gente julgar ele, e sim a gente entender o que o Tanakh está transmitindo para a gente cada um desses episódios dessa perseguição. Apesar que hoje em dia era sobre eu querer matar o Zema, Não é fora do novidade. mundo. Aí, vamos falar ter filho com Hazé Shalom. mãe. Hazé Shalom. Vamos lá. Se a história se repete, é porque ainda não aprenderam do passado. Por isso mesmo que a gente precisa continuar estudando. Aqui é dinheiro, aí não. Dinheiro, kavod, é tudo a mesma coisa. É o ego, é o nosso ego. Poder, kavod, dá no mesmo. Então, quem sabe a gente estudando, a gente aprendendo do erro dos outros, a gente evita uma coisa. Evita novos erros. O último episódio a gente viu que o Davi ele foi procurar asilo dessa perseguição do Shaul, que já tinha diversas vezes jogado nele lança, ameaçado ele, que tentou matar ele literalmente. E ele então foi buscar asilo no local onde ele sabia que ele ia estar protegido. Não por sua proteção física, mas sim pela proteção espiritual. Ele foi para o seu mestre, o Shmuel, o profeta da época, que ele mesmo tinha ungido o Davi como futuro rei de Israel. Foi ele que se responsabilizou de pegar o pastor que estava lá no fim do mundo com as suas ovelhinhas e colocar ele numa posição onde gerou inveja e etc. Todo. Então ele foi lá no lugar que se chamava Ramá e lá ele foi estudar Torá. Quem estava lá? O Shmuel, que ele era o profeta, e além de profeta, ele era grande rabino lá da Yeshiva. E Davi Amelech conseguiu entrar na Yeshiva e esqueceu de tudo que estava em volta. Se compenetrou no estudo da Torá. Isso a gente vê, inclusive, que Davi Amelech menciona algumas vezes no Teilim, etc., como que com todas as aflições, tribulações, perseguições que ele sofreu, do sogro, de dois filhos e várias outras coisas, ele sempre encontrava a tranquilidade dele aonde? Nas palavras da Torá, nas palavras da Tfilá. Isso aqui para a gente já é uma lição incrível. Cada vez que a gente lê o Teilim, e se você entender um pouquinho do contexto de cada um desses Teilim, ou pelo menos ter uma ideia, a noção geral, quem está escrevendo esses Teilim, e a gente tentar, nem sempre a gente consegue ter aquilo que você falou, aquela confiança plena, que vai dar tudo certo, etc. A gente às vezes está preocupado, chateado, etc. Mas a força dessas letras da Torá, a gente consegue criar uma blindagem onde a gente pode realmente se imergir nas palavras de Hashem e todas aquelas perseguições, elas realmente acabam ficando de lado e com certeza Hashem vai ajudar também. E aqui tem um detalhe interessante. Davi Amelech, ele, alguns momentos ele faz uma pergunta para Deus. Por exemplo, o Salmo, que eu estudei há pouco tempo, foi meu aniversário, inclusive agora que eu estava viajando. Obrigado. Salmo 39, não falei quantos anos eu tenho, só falei o Salmo. Não, não sou tão velho, não tenho 39. Mas lá ele fala, ele vira para Hashem, Hodieni Hashem Kitsi, Deus me diga quantos anos eu vou viver. Depois ele fala, quando eu vou falecer, a famosa pergunta que ele fez para Deus. Ele tinha curiosidade sobre o futuro, e Deus falou para ele, não vou te falar quando você vai falecer. Depois de muita insistência, ele falou, oh, vai ser um Shabat. Não falou que ano, que mês, não falou quando. Então tem coisas que a Gemara fala para a gente, por exemplo, ninguém sabe como ele vai se sustentar. Ninguém sabe o dia que ele vai embora desse mundo. Ninguém sabe o dia que Mashiach vai chegar. São coisas que a Hashem ocultou da gente. Por quê? Porque esse mistério, ele causa, ou ele incentiva a gente a fazer para que aquilo aconteça. Pô, Mashiach vai chegar daqui 20 anos. Chegou, chegou. Então, por enquanto, eu estou de boa aqui. Não, você tem que fazer para isso acontecer. Você sabe o dia que você vai falecer? Então, uma opção, a pessoa fala, bom, vou pecar até o último dia. No último dia eu dou uma zerada. Caso eu Shalom pensar assim. Ou qualquer outro tipo de vantagem que a gente poderia tirar. Então, Davi Amelech, nesse episódio, ele vai lá, ele está com o secretário de Deus, o visionário, o Navi, o profeta, o homem que sabe tudo. Ele vira, olha, ele faz a seguinte pergunta: quando isso tudo vai terminar? Mal ele sabia que nem tinha começado. Não tinha nem começado. Ele já queria ver o final
quando que vai terminar o sofrimento? Se você fosse Shmuel, o que você ia responder para ele? Sabendo a resposta? Hã? Sabendo a resposta. Sabendo da resposta, Shmuel. Se não soubesse, ele tinha para quem perguntar. Mas ele ia falar? O que você acha? Então, o que ele fez? Ele fez exatamente aquilo que a Hashem fala para a gente. Eu não te conto o futuro, porque senão não tem graça, né? Seja, a gente falou na Parashá 2 atrás, Tamim tiem Hashem Elokecha. Seja íntegro, seja ingênuo, você tem que fazer a tua parte. Se eu te contar o final da história, né, vou dar o spoiler, quando vai acabar, quando vai terminar, o que vai acontecer, você já terminou o teste. Perde todo o sentido. Então, Shmuel Amelach, o que ele faz? Ele não responde para ele a pergunta dele. Shmuel Amelach ou Shmuel? Desculpa, Shmuel Navi. Obrigado. Ainda estou no... Passei a noite no avião, em direto. Ainda estou pousando. Jet lag. Vou dormir um pouco. Quando? A semana inteira não dormi. Estava esperando chegar aqui para voltar para dormir. E ele queria justamente, isso que ele traz aqui no Midrash, que ele queria justamente que Davi da Melach treinasse a sua emuná, treinasse a sua fé. Se você sabe o dia que vai acabar, já facilita. Vou dar um exemplo. Um casal que, Deus nos livre, está tendo dificuldade para ter filhos. Mas ele sabe que daqui 25 anos, caso Shalom que demore isso, mas vamos supor, eles têm certeza absoluta, alguém jurou para eles, prometeu, exatamente daqui 25 anos, vocês vão ter um filho. Você já cortou o sofrimento quase que pela metade ou mais. Porque você já sabe quando vai terminar. A hora que você sabe que vai terminar, tudo bem. A aflição de não saber quando vai terminar é o que gera a ansiedade e que possibilita você buscar a emuná. Se a gente já sabe o final da história, quando você vai buscar a emuná? Quando Deus ele vira e fala para a cobra, olha, agora que você pecou, você vai comer pó a tua vida inteira. Ótimo, pó tem à vontade. Deus deu para ela parnassá à vontade. Imagina, Deus fala, olha, você pode comer pó. Acabou, ninguém mais vai trabalhar. Qual foi o problema? Qual que é a maldição? Não precisa achar. Não são mais de Deus. Deus falou, não quero mais ter a ver com você. É aquele pai que dá o cartão de crédito ilimitado para o filho, tá aqui, faz o que você quiser, não me liga mais. Você quer castigo maior que esse? Enquanto nós estamos aqui na aflição e perguntando a Hashem por quê, como, quando vai terminar, quando isso vai acabar, mas cada vez que você pergunta, você tem a oportunidade de falar, bom, acho que a Hashem sabe o que está fazendo. Vamos confiar, vamos indo, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Então, Davi da Melach, mais do que nada, ele está mostrando para a gente, quer dizer, esse episódio mostra para a gente como a gente realmente deve reagir a essas coisas. Quer dizer, não, eu não tenho ninguém que eu possa perguntar quando vai acabar. Mas às vezes a gente fica pensando, será que alguém pode me contar? Será que alguém pode me dar alguém resolver para mim esses problemas? Será que tem alguém que vai? Só a Kadosh Baruch Hu. E continuar com o Emuná. Ou para acabar, né? Você reza. É seu intuito você rezar para terminar algum sofrimento ou para começar um novo trabalho. Você sempre está rezando. Sim, sim. Senão você não rezaria. Então, em outras palavras, é o que Shmuel transmitiu para a gente com esse ensinamento de não vou te responder. Shaul, ele descobre então que o Davi da Meller foi procurar asilo lá com o seu paizão lá, o seu profeta. Ele falou, eu vou lá mandar buscar ele. Eu vou pescar ele lá. Ele manda então o primeiro batalhão para buscar o Davi. Traz ele de volta. De mim ele não escapa. Só que aqui acontece um episódio, que depois que eu contar, vocês vão ver que lembra um outro episódio do Talmud, de outra época completamente distante. Esses mensageiros chegam até a casa de estudos, onde estava lá o profeta, e de repente, eles também se envolvem com o estudo. De repente, eles também esquecem qual foi a missão deles. E não só que eles se envolvem com o estudo, eles chegam num nível de profecia. E profecia, como a gente já falou várias vezes, era uma coisa rara, muito difícil de alcançar, pessoas escolhidas, seletas, e de repente entrar na sinagoga tem profecia. Agora que eu sou profeta, não preciso mais ser escravo do Shaul, né? Agora eu posso fazer sozinho as coisas. Não que eles pensaram assim, então apenas. Então, eles chegaram, alcançaram o nível de profecia e abandonaram a missão que eles tinham de trazer o Davi para que ele seja aniquilado. O Shaul deveria ter aprendido a lição de que Hashem deu para ele uma chance, mas ele manda um segundo grupo. E acontece a mesma coisa. É a história do
Titus, não? Únkelos. Nunca. Isso com o É, Adrianos, com o tio dele, podem mesmo. da Mezuzá, exatamente. Então, ele manda mais um e mais um. E ele não consegue trazer o Davi. Porque cada um que vai lá, ele acaba se envolvendo na Yeshivá, acaba entrando no nível de profecia e ele não consegue trazer o Davi. Bom, já que ninguém consegue, vou eu mesmo. Então ele foi até Ramá. O próprio Shaul foi lá. Olha até que ponto chega aquela vontade dele de exterminar o Davi. Ele vai até lá, e Hashem é misericordioso, e também dá para ele, para o Shaul, naquele momento, profecia. O Shaul, ele tinha profecia, ele era um profeta, recebeu profecia no início de sua carreira, só que quando ele entrou nessa de perseguir o Davi, ele perdeu a profecia. E Hashem, então, naquele momento, provisoriamente, Hashem deu para ele a profecia de novo. E, de repente, toda aquela raiva, aquela inveja, etc., desapareceu. Enquanto isso, Davi da Melach aproveitou para fugir. Porque ele sabia desses altos e baixos, essa bipolaridade, os tempos traduzindo na linguagem moderna do Shaul. Então ele falou: deixa eu fugir antes que volta a crise. E aí ele escapa mais uma vez. E aqui queria concluir só com esse ensinamento, que os sábios perguntam por que Hashem deu para ele profecia. Você está indo correr atrás do teu inimigo. Você está indo fazer um pecado. Hashem poderia fazer outra coisa. Poderia fazer um buraco no meio do caminho para ele cair. Podia colocar um trânsito para ele. Dá para ele profecia? Eu estou indo matar alguém, Deus me dá profecia? Estranho. Hein, Lê? Já tem uma receita. Você quer ter profecia, já sabe o que fazer. Tá aí. Ele perde depois, né? É? Ele perde depois. Sim, porque de novo ele vai perseguir o Davi. A raiva tira, né? Ó, a raiva, exatamente. Então, Hashem, como a gente falou, Hashem, contando a história aqui do Tanakh, está contando para a gente, dando para a gente lições. E a lição é como você pode se livrar da raiva, da inveja, etc. Você elevando... Tudo que a Hashem pode te dar também. Hã? Pensando em tudo que a Hashem também pode te dar. Mas para você perceber isso, você tem que elevar o seu nível de razão, de emuná, etc. Então Hashem deu para ele isso de graça. Ou seja, Hashem foi muito misericordioso. Deu para ele 3 chances, com os 3 batalhões que ele mandou. Ainda quando ele mesmo ainda insistiu de querer buscar o Davi, Hashem falou, estou te dando mais uma chance. Para você perceber como a pessoa consegue superar a sua inveja, como a pessoa consegue... É só você se elevar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de clareza, e vamos agora extrapolar para o nosso dia a dia. Profecia eu não tenho, mas se a gente estuda a Torá, a gente está conectado com o maior de todos os profetas. Se eu elevo um pouquinho o meu nível de consciência, me conecto com a Torá, todas essas coisas vão desaparecer. Então, mais do que a gente entender por que Hashem deu essa chance para o Shaul, se ele merecia, por que merecia, etc., a gente entender de que como a gente vai se livrar desses sentimentos negativos que fazem parte da condição humana que a Hashem nos colocou. Você vê que o outro tem mais, a grama do vizinho sempre mais verde, isso faz parte da condição humana. Um sofre mais, outro sofre menos. Se você sofre menos disso, vai ter outra coisa que vai sofrer mais, e cada um com seus desafios. A gente precisa elevar o nosso nível, e isso a gente faz, novamente, fazendo aquilo que Davi da Melech fez, a gente se conectar com o estudo da Torá. De repente, essas midot raot, esses traços negativos normais que a gente tem, eles vão se acalmando. E por isso é tão importante, não só o estudo da Torá, ele tem a vantagem da gente se conectar com Deus na hora do estudo, conhecer a sabedoria divina, mas ela tem esse efeito colateral positivo de que toda vez que você estuda a Torá, ele vai diminuindo o teu Yetzirará, vai diminuindo as suas tentações. E pode ter certeza, aquele dia que você não estudou a Torá, de repente surgem ideias na cabeça que você nem consegue reconhecer. De onde veio essa ideia? Poxa, não lembrei desse cara que eu tinha raiva dele há tantos anos. O que aconteceu agora? Espírito de estudo, que é aqui o que o Shaul Amela está servindo para a gente de cobaia, para ensinamento. Então, é isso, volta aquele espírito negativo. E com o estudo da Torá,
a gente consegue novamente se reequilibrar. E isso tem que ser todos os dias, tem que ser toda hora, tem que ser a todo momento. E quanto mais, melhor. Boa noite. Boa noite. Peraí, para a gravação.